Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira. Neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso assunto de derivadas e derivação. Mais especificamente, vamos também continuar nosso conceito de regra da cadeia. Neste caso, a regra da cadeia que vamos estudar é para uma função de duas variáveis, sendo que estas duas variáveis dependem de duas variáveis. Enquanto que no vídeo anterior, a gente tinha uma função de duas variáveis que dependia apenas de uma variável t. Agora a gente vai depender de duas variáveis, u e v, tanto x quanto y. Bem, para a gente achar a derivada de w em relação a u, a gente vai ter uma regra da cadeia. A derivada de w em relação a v, a gente vai ter outra regra da cadeia. Assim vamos ter as seguintes combinações. Então tem um esquemazinho aqui de árvore para entender como é que a gente faz. A derivada de w em relação a u, a gente vai fazer o seguinte: deriva w em relação a x e x em relação a u. No caso, agora a x vai ser uma derivada parcial porque x está dependendo de duas variáveis. Então, entra agora derivadas parciais, certo? Para w, também a gente precisa fazer a derivada de x em relação a v. O mesmo a gente vai fazendo no esquema de baixo. Derivada de w em relação a y, a gente vai fazer a combinação de y em relação a u e de y em relação a v. Assim, temos todas essas combinações. Logo, para calcular a derivada de w em relação a u, a gente vai fazer este caminho aqui, mais este caminho aqui até u, certo? De w até u, de w até u. E assim, a derivada de w até u vai ser a combinação de w, derivada de w em relação a x, dx du, derivada de w em relação a y, dy du, certo? Então, este caminho e este caminho. Agora, a derivada de w em relação a v vai ser derivada de w em relação a x, dv, dx dv, porque agora a gente está derivando em relação a v. De w em relação a y, dy dv. As duas expressões são muito parecidas, a diferença são as variáveis às quais estamos lidando em cada derivada. Para entender melhor, vamos ver um exemplo sobre derivadas utilizando regra da cadeia com funções envolvendo mais de uma variável. Bem, é dado uma função w, cuja expressão é x² menos y² e x é regido por u cosseno v e y é regido por v seno u. Ele quer a derivada de w em relação a u, de w em relação a v, que é v, certo? Bem, para isso vamos calcular a derivada de w. Aqui é w, certo? Em relação a x, de w em relação a y. Neste caso, a gente vai ter a derivada de w em relação a x vai ser 2x, porque isso aqui vai ser uma constante. Derivada de w em relação a y vai ser menos 2y, porque nesse caso x² é uma constante. Agora a gente vai derivar x em relação a u e y em relação a u. Então a gente vai ter a derivada de x em relação a u é cosseno v, certo? Porque a gente vai derivar u, cosseno v vai ser constante. Derivada de y em relação a u, neste caso o v é uma constante, então a derivada do seno é cosseno. Logo, a derivada de w em relação
A U vai ser todas essas combinações, a combinação deste com esse, mais a combinação deste com esse. Assim fica 2x cosseno V, 2x cosseno V, menos 2y V cosseno U, certo? Como x é U cosseno V e y é V seno U, a derivada de W em relação a U vai ficar 2U cosseno ao quadrado, que a gente vai ter o cosseno do x aqui, multiplicando o cosseno que já está aqui. Então vai ficar cosseno ao quadrado. E o U, que é da expressão do x. Aqui no lugar de y a gente vai colocar V seno, então vai ficar V, que já está aqui, com este V vai ficar V ao quadrado. Seno de U, cosseno de U. Só isso. Agora, para calcular a derivada de W em relação a U, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que aqui já foi calculado anteriormente, né? Não muda. Assim, a gente vai só calcular x em relação a V e y em relação a V. Neste caso agora, U é constante. Então, a derivada de cosseno é menos seno. Então, fica U menos seno de V. Agora, neste caso aqui, seno de U é constante. Então, a derivada de V fica sendo 1, então fica só seno de U. Fazendo a combinação deste com esse e deste com esse, vamos ter a derivada de W em relação a V, certo? Que vai ficar 2x vezes menos U seno de V menos 2y vezes seno de U. Substituindo x por U cosseno V e y por V seno U, a gente vai ter a seguinte expressão. A derivada de W em relação a V vai ser U ao quadrado, porque o x tem U, esse U com este U vai ficar U ao quadrado. Este menos a gente joga para cá para frente, vai ficar menos 2U ao quadrado. Cosseno de V, que veio daqui, seno V, que veio daqui. Menos 2V, pois o V veio daqui. Seno vezes este seno vai ficar seno ao quadrado de U. Certo? Então, é assim que a gente faz a derivada utilizando a regra da cadeia. Então, encerramos nossos vídeos sobre regra da cadeia. Bons estudos!